meus caros, minhas caras, sejam bem-vindos a mais uma aula de Constitucional 1, pelo projeto de monitoria da nova faculdade. Bom, hoje nós vamos tratar sobre os princípios da hierarquia das normas. É mais um assunto que a gente precisa tratar aqui. Lembrando que mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar também alguns exercícios de fixação de conteúdo, desde aquilo que a gente já tratou no início até o momento que eu achar necessário colocar essas questões aí. Bom, para a gente poder abrir aqui o nosso assunto, seria interessante a gente fazer uma brincadeira aqui. Suponhamos que um examinador venha lhe perguntar: onde as normas buscam sua validade? Você provavelmente vai responder: na norma superior. E aí, num bate-bola, ele vai trabalhar sobre a hierarquia das leis, decretos, portarias, leis complementares, leis ordinárias e por aí vai. Daí, ele fará a pergunta: e a Constituição? Ela busca validade onde? E é aí que a gente vai ter que suar a camisa para poder entender um pouco sobre isso. Bom, a primeira tentativa a gente vai dizer que foi talvez do direito natural, né? Ou talvez em outras ciências. Mas o Hans Kelsen, ele era um positivista e as suas ideias de pirâmide, de ordenamento jurídico, ela não buscava a sua validade fora do juridiquês, né? Ao contrário, o Kelsen afirma que a Constituição busca validade nela mesma, por ser a norma hipotética fundamental. Portanto, em virtude do princípio da supremacia da Constituição, as normas constitucionais estão no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Partindo dessa introdução, a gente pode ver aí uma pirâmide que representa a pirâmide tratada por Hans Kelsen. Percebam que a pirâmide está dividida em 4 partes. A primeira parte, o topo, nós temos a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, com um rito especial. Logo abaixo, na segunda parte, nós temos as normas supralegais. E depois, nas duas últimas partes, as partes da base da pirâmide, temos os atos normativos primários e os atos normativos secundários. Percebam que no topo da pirâmide a gente não tem apenas a Constituição Federal, e temos também os tratados internacionais de direitos humanos e as emendas constitucionais. Sobre as emendas constitucionais e os tratados internacionais, a gente tem que prestar atenção no artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 3º, que diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, percebam, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Voltando aqui ao parágrafo, percebam também, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Não quer dizer que sejam aqueles que estão presentes na Câmara. Tem que ser 3/5 dos membros, ou seja, maioria absoluta representada em 3/5, diferente de maioria simples, que seria a maioria daqueles que estão presentes no momento da votação. A gente pode falar também sobre as PECs. Eu acho que seria interessante a gente falar de PEC agora, para a gente entender como que é um projeto de emenda constitucional, para que depois a gente fale sobre emenda constitucional. Sobre as PECs, a gente deve comentar o texto que está lá no artigo 60 da Constituição, que diz, vamos ler ele todo aqui. No caput, diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Perceba que aqui fala mais da metade das Assembleias Legislativas. Não é simplesmente a Assembleia, por exemplo, daqui de Minas, que tendo a sua metade vai poder mudar. Não, teria que ser na somatória de todos os Estados-membros, incluindo o Distrito Federal. Esse contingente tem que atingir pelo menos metade. Perdão, metade mais 1. Mais da metade, ou seja, 50% mais uma pessoa.
No parágrafo 1º do inciso 3, nós temos: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Sobre esse assunto, vocês vão poder entender melhor, vocês vão estudar lá em Constitucional 2. Então, isso aqui fica apenas para informação. No parágrafo 2º do mesmo inciso, nós temos: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, 3/5 da maioria absoluta. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas das câmaras dos deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: inciso 1, a forma federativa de Estado; inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico; inciso 3, a separação dos poderes; e inciso 4, os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. Por fim, nós temos: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Dito isso, nós podemos dizer que o trâmite da PEC é proposta por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, pelo Presidente da República, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados-membros pela sua maioria relativa, ou seja, 50% mais 1, maioria simples. Depois haverá despacho do Presidente do Legislativo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o famoso CCJ, que terá prazo de 5 sessões legislativas para a devolução da proposta para a mesa da Câmara com o seu parecer. Há necessidade de apreciação pelo Presidente da República, devido a abrangências de políticas públicas para adequação de contextos. Se não aprovada, será arquivada, tendo a possibilidade, através da composição de Câmara e o recolhimento de assinaturas, obter novamente acesso. Se admitida, uma comissão temporária designada pela CCJ examinará no prazo de 40 sessões da Câmara dos Deputados o seu mérito. O processo de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC, no Brasil, envolve vários passos e etapas. O primeiro passo nós vimos, que é a iniciativa à PEC. O segundo passo seria a tramitação na Câmara dos Deputados. A PEC está sendo apresentada na Câmara dos Deputados, onde passa por uma série de etapas. Daí a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ, analisa a admissibilidade da PEC. Ela pode ser rejeitada, aprovada com ressalvas ou aprovada na íntegra. Se ela for aprovada na CCJ, a PEC é enviada a uma comissão especial que analisa o mérito da proposta e elabora um parecer. Em seguida, a PEC é votada no plenário da Câmara dos Deputados, onde deve receber o apoio de pelo menos 3/5 dos seus membros, ou seja, 308 deputados, em 2 turnos de votação, com um intervalo de 5 sessões entre eles. O terceiro passo seria a tramitação no Senado Federal, saindo da Câmara dos Deputados, passa a ser agora no Senado Federal. Então, se a PEC, para aprovação na Câmara dos Deputados, ela é enviada ao Senado Federal, ela vai passar por um processo semelhante. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, analisa a admissibilidade da PEC. Passos parecidos com os passos anteriores lá na Câmara dos Deputados. Se admitido, a PEC será votada no plenário do Senado, novamente em 2 turnos de votação, com intervalo mínimo de 5 dias úteis entre eles. A PEC deve receber o apoio de pelo menos 3/5 dos senadores, ou seja, 49 senadores em cada turno de votação. A aprovação final, que seria aqui no caso o 4º passo, se a PEC for aprovada integralmente pelo Senado, ela retornará à Câmara dos Deputados para ciência, para conhecimento. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal vão promulgar a emenda constitucional e vão publicá-la. Daí, a emenda constitucional entra em vigor como parte da Constituição. Daí o 5º passo, bicameralismo rigoroso,
que em caso de alteração do texto da PEC, por uma das casas, seja a Câmara ou o Senado, a proposta é enviada de volta a outra casa para aprovação das emendas. Não pode haver avanço unilateral da tramitação. No passo 6, a gente tem o presidente da República. Ao contrário dos projetos de lei, o presidente da República não tem poder de veto ou sanção sobre uma PEC. Após a aprovação bicameral, a emenda constitucional é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, aqui o presidente não age de forma unilateral, tem o envolvimento do Senado e da Câmara dos Deputados. Iniciativa popular, que seria o nosso sétimo e último passo, nós temos aqui que atualmente não está prevista a iniciativa popular para propor emendas à Constituição, a menos que haja uma mudança na interpretação da Constituição nesse sentido. Então é importante notar que o processo de aprovação de uma PEC é mais rigoroso do que o processo de aprovação de leis ordinárias, porque requer um apoio significativamente maior no Congresso Nacional, refletindo a importância e a solidez das mudanças da Constituição. Uma vez dito isso sobre as PECs, a gente agora pode voltar ao assunto principal da aula. A gente observando aí a pirâmide, temos que no andar de baixo, as normas supralegais que se situam acima das leis e abaixo da Constituição Federal, ela tem uma diferença que está no ato de não seguir os ritos de aprovação das emendas constitucionais. Nós tratamos aqui sobre as PECs, que são os projetos das emendas constitucionais, uma vez aprovada, vira emenda constitucional e se torna parte da Constituição. Mas existe uma diferença nesse rito para poder tratar dessas normas supralegais. Para entendermos o que seja uma norma supraconstitucional, precisamos divagar um pouquinho aqui sobre o assunto. Com a adequação, em 1992, do Pacto de São José da Costa Rica, pacto este que data do ano de 1969, e da Convenção Americana de Direitos Humanos, o CADH, no nosso ordenamento jurídico, a leitura que se faz das leis pelo STJ sob ótica dos direitos humanos passou por análise pelos fatos de haver choques com as interpretações dadas às leis e às doutrinas. Nasceu então a necessidade de pacificação dos tratados internacionais em relação à aplicabilidade da Constituição e das leis. Percebam aí no nosso artigo 5º, no inciso 67, que diz: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, nós temos aqui o artigo 5º da Constituição, no inciso 67, dizendo que existem duas possibilidades de prisão pelo inadimplemento voluntário, que envolve a obrigação alimentícia, né, a pensão por alimentação, e a do depositário infiel. Então aqui nós temos duas possibilidades constitucionais de prisão. Mas com a aceitação de tratados internacionais como normas supralegais, o artigo 7º, item 7 da Convenção Americana, colocou em xeque o final do inciso 67 do artigo 5º, quando diz, percebam no texto, ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, agora nós temos uma Constituição que diz que a gente pode prender por duas formas de inadimplemento voluntário, mas aqui nós temos um tratado que diz que você pode prender apenas por um, que é por pensão alimentícia. Então entra em choque este tratado, que agora é considerado como um poder constitucional, indo contra a Constituição. Como que foi tratado isso? É aqui que nasce a necessidade de pacificação. A Emenda Constitucional 45 de 2004 adicionou o parágrafo 3º ao inciso 78 do artigo 5º, que diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos,
por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, foi agora anexado uma nova forma administrativa para poder lidar com a aglutinação dos tratados internacionais na Constituição. Mas ainda assim fica esse choque entre a interpretação dos tratados internacionais e a interpretação lá da Constituição. Nasce aqui uma outra controvérsia. E como ficam os tratados anteriores a essa emenda constitucional, aprovados por maioria simples? Aí nasce então o recurso extraordinário 466-343, interposto pelo Banco do Brasil, consignando entendimento no sentido de inconstitucionalidade da prisão civil do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia, em face do que dispõe o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Então nós temos aqui a problemática. O parágrafo 2º do artigo 5º diz: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Assim, entendendo que os princípios fundamentais não são taxativos, os tratados precisam ser melhores observados, já que possuem força normativa no nosso ordenamento jurídico. Mas ainda continua o problema. Como lidar com a força normativa dos tratados, já que se chocam com as leis e as normas constitucionais? Nascem correntes para tratar das hierarquias dos tratados, sendo a primeira corrente, tratados de direitos humanos como norma supraconstitucional. Segunda corrente, tratados de direitos humanos como norma constitucional. Terceira corrente, tratados de direitos humanos como uma lei ordinária. E o quarto e último, tratados de direitos humanos como norma supralegal. Então o STF, provocado a dar explicações sobre esse impasse, decide que uma norma supralegal, abre aspas, oriundas de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, mas não incorporada como emenda constitucional, paralisa a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional. Em sentido contrário, o status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna aplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. Significa dizer, então, que a norma supralegal virá em um tratado ou convenção de direitos humanos que forem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, que não seguiu ritos das emendas constitucionais e estará entre o topo da pirâmide de Kelsen, que comporta a Constituição e as emendas constitucionais, e os tratados e convenções que passaram pelos ritos previstos pelo parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, e as leis infraconstitucionais. Lembram lá da pirâmide? No topo nós temos isso que a gente acabou de falar, que é Constituição Federal, emendas constitucionais e tratados internacionais que foram passados ali naquele processo da Câmara dos Deputados e do Senado, e está entre este, que acabei de falar, e entre os demais, que são as nossas normas infraconstitucionais. Portanto, o que regulamentará a prisão do depositário infiel virá de leis ordinárias que não poderão ir contra as normas supralegais. Para isso, cria-se então a súmula vinculante 25, que diz: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Súmulas como esta buscam uniformização das instruções do STF, que vincula normativamente o Poder Judiciário, bem como a administração pública, ao entendimento jurisprudencial da Suprema Corte. Então, voltando à nossa pirâmide e descendo mais um degrau, temos que o que de mais grosso há no nosso ordenamento jurídico, que são as leis. Aqui estão essas leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, as resoluções, os decretos legislativos
e também as medidas provisórias. Ou seja, de todos os atos normativos descritos no artigo 59 da Constituição, só ficarão faltando as emendas constitucionais. Isso acontece porque elas ficam lá no topo da pirâmide, como você já viu. Então, até aqui, nós resumimos que tratados que versam sobre direitos humanos, que vão ser anexados na nossa Constituição, ou no nosso ordenamento jurídico, melhor dizendo, eles vão passar por uma votação. E aqueles tratados que já foram incorporados, que vieram a dar choques na Constituição, foram resolvidos através de todo um trâmite, de um recurso extraordinário e com a súmula vinculante 25 do STF. Agora, seria interessante a gente tratar de uma diferença que há entre lei complementar e lei ordinária. Sob a distribuição material feita pela Constituição, se diz que quando a Constituição quer lei complementar, ela, entre aspas, pede. Isso aparecerá mais ou menos assim, na forma da lei complementar, ou pode estar assim também, nos termos da lei complementar, ou também assim, a lei complementar estabelecerá. Ou seja, a Constituição, quando ela urge por uma necessidade de lei complementar, ela vai pedir essa lei complementar. Quanto à lei ordinária, a Constituição reserva todas as demais matérias. Normalmente aparecem as expressões, entre aspas, na forma da lei, ou nos termos da lei, e por aí vai. Não se fala a expressão lei ordinária. Seja como for, nada impede que o Congresso Nacional edite uma lei complementar, mesmo diante de matéria que deveria ser de lei ordinária. O contrário é que gera inconstitucionalidade. É dentro desse cenário que surgem algumas afirmações. Uma lei ordinária, ela pode revogar outra lei ordinária. Uma lei complementar pode revogar outra lei complementar. Uma lei complementar pode revogar uma lei ordinária. E, em regra, uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar. Eu disse em regra porque, se a lei complementar trouxer conteúdo de lei ordinária, ela será lei complementar na sua casca, por fora, mas lei ordinária na sua essência. Desse modo, é verdadeira a afirmação segundo a qual uma lei ordinária pode revogar uma lei complementar, quando essa tiver apenas casca de lei complementar. Um exemplo para isso, a gente tem a Lei Complementar número 70 de 1991, que tratou da matéria não prevista para ser tratada por lei complementar, instituição de contribuição social. Esse era o tema da lei complementar, que deveria ser versada por uma lei ordinária. Posteriormente, a Lei Ordinária 9.430 de 1996 revogou a referida lei complementar. Vale lembrar que não há hierarquias entre lei complementar e lei ordinária. Elas versam no mesmo degrau de hierarquia. Outra coisa, os atos normativos primários são assim chamados por retirarem sua força normativa diretamente da Constituição, o que implica dizer que eles estão sujeitos a controle de constitucionalidade. Já a base da pirâmide traz os atos normativos secundários. Aqui encontramos os decretos regulamentares, as instruções normativas e as portarias. Ao contrário dos primários, eles não retiram sua validade diretamente da Constituição, mas sim dos atos primários. É por isso que se fala em controle de legalidade e não de constitucionalidade. Resumindo, a base dessa pirâmide que nós acabamos de ver aí segue as leis que estão logo acima. Então, se tem que regular essa base, a gente não fala de controle de constitucionalidade, e sim de controle de legalidade, porque elas estão baseadas nas leis que estão logo acima nessa hierarquia piramidal. Bom, expliquei aqui a vocês, ponto a ponto, dos andares da pirâmide de Kelsen. Para que não haja nenhuma dúvida, eu vou apresentar agora o mesmo conteúdo, só que em itens numerados a seguir. Então vamos acompanhar aqui. O princípio da supremacia da Constituição. A Constituição Federal é hierarquicamente superior
às demais normas. Ou seja, se uma norma contrariar a Constituição Federal, ela será inconstitucional. Não há hierarquia entre normas originárias da Constituição. Quando, no caso concreto, houver um conflito entre as normas, deve recorrer a princípios interpretativos. Assim, uma norma pode ceder espaço a outra, sem que isso implique sua inconstitucionalidade. Fala-se usualmente em ponderação de interesses no caso concreto. Vamos dar aqui um exemplo sobre isso. A imprensa precisa noticiar, mas muitas vezes, em sua atuação, acaba invadindo a intimidade das pessoas. O problema é que ambos os valores, liberdade de expressão e intimidade da vida privada, estão na Constituição de 88. Então, para resolver esse embate, o intérprete, caso a caso, deverá analisar qual das normas prevalecerá. Não dá para se afirmar de antemão qual terá mais peso, por isso a análise do caso em concreto. Seguindo, destaco aqui que o STF não admite a teoria de inconstitucionalidade das normas originárias, editadas pelo Constituinte originário, defendida pelos professores Otto Barchoff, ou Barkhoff. Uma emenda constitucional ou uma Constituição estadual podem ser declaradas inconstitucionais, caso desrespeitem a Constituição Federal. Isso ocorre porque as emendas constitucionais e as constituições estaduais fazem parte do poder constituinte derivado, respectivamente, derivado reformador e derivado recorrente. Assim, elas devem estar de acordo com as limitações formais, circunstanciais, materiais, implícitas, trazidas pela Constituição. É comum a seguinte indagação nas provas: existe norma constitucional inconstitucional? A resposta é: depende. No direito tudo depende, né? Só não pode escrever isso na prova. Se a norma for originária, não haverá hipótese de inconstitucionalidade. Agora, se ela for fruto do constituinte derivado, poderá padecer de vícios de inconstitucionalidade. Exemplificando, para a gente fixar melhor o conteúdo. Pode uma emenda constitucional ou um artigo de determinada Constituição estadual serem declarados inconstitucionais por afrontarem a nossa Constituição Federal. Uma emenda à Constituição é hierarquicamente superior às leis, pois se incorporam ao texto constitucional. Não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. Prevalece também o entendimento de que não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Segundo a jurisprudência do STF, uma lei complementar pode ser revogada por uma lei ordinária desde que a lei complementar tenha tratado de matéria própria de lei ordinária. Excetuando as emendas à Constituição, não há hierarquia entre os atos normativos primários previsto no artigo 59 da nossa Constituição. Com relação aos tratados internacionais, precisamos fazer algumas considerações. Primeira, em regra, os tratados internacionais têm status, ou seja, força de lei ordinária, ou seja, encaixam-se entre os atos normativos primários. A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Quando a gente fala aqui dos respectivos membros, estamos dizendo de maioria absoluta, ou seja, 3/5 do contingente que forma aquela casa, não daqueles que estão presentes. Os tratados internacionais sobre os direitos humanos que não tenham passado pelo rito especial de aprovação têm status de norma supralegal, ou seja, estão acima das leis e abaixo da Constituição. Os decretos regulamentares são considerados atos normativos secundários. A sua missão é a de regulamentar as leis. Daí se diz que eles se sujeitam a controle de legalidade e não de constitucionalidade. Em sentido contrário, os decretos autônomos inseridos pela Emenda Constitucional 32 de 2001, dando nova redação ao artigo 84, inciso 6 da Constituição,
que é um dispositivo muito cobrado em provas, são considerados atos normativos primários, sujeitando-se a controle de constitucionalidade. Então ficamos por aqui com essa aula, e na próxima aula nós vamos tratar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Te espero lá, meu caro e minha cara.